Beleza. A Noite dos Envelopes. Cara, isso aqui é para fazer uma história de investigação e perseguição, tá? Qual que é a ideia? A ideia é ou você usa D&D para fazer um interlúdio, tá? Para fazer uma época da história aí que eles estão entre aventuras. Se você estiver usando sistema diferente, storyteller, tem que ser humano, tá? Se você estiver usando outros sistemas aí para baixo nível. E isso aí tem que fazer parte de um processo. Quem gosta de filme de Hitchcock sabe. Alfred Hitchcock é um diretor que revolucionou o cinema em várias coisas. Jeito de filmar, jeito de dirigir, jeito de contar histórias. Mas ele tinha uma característica muito interessante, e é uma característica muito boa de você usar se você mestra, que é o seguinte: você tem uma história. E essa história ela está se desenvolvendo, você querendo ou não. Ela está seguindo. Só que os personagens que vão entrar nessa história, eles estão girando em histórias paralelas aqui, ó. Eles estão girando ali. Tem uma coisa acontecendo, só que eles estão vivendo outra coisa. Então, se você for assistir Os Pássaros, a mulher vai lá pra ilha, vai dar aula na escola e ela gosta do cara e fica com o menino lá conversando com ele, ajudando na casa, com a família. E aí tem uma cena lá, cria-se um romance, aí tem uns gueros lá e pá. Só que ali tem uma cena, tem um passarinho lá no fundo. Aí tem outra cena que tem dois. Aí passa uns 20 minutos, meu amigo, a mulher tá andando na rua, aí lá no parquinho das crianças do colégio, tá forrado de pássaro. Aí quando a história tá assim, você já tá naquela, será que ela vai ficar com o cara? Será que ele vai se declarar pra ela? Os pássaros atacam. E você não vai falar assim, poxa, eu não percebi isso. Não, porque ele tá falando dos pássaros desde o início. Acontece que o foco da história era outro. Se você vai assistir. Me fugiu o nome, né? Psicose? Psicose, a mulher rouba o dinheiro. Ela rouba o dinheiro e vaza. Só que quando ela vaza, ela para no hotel. Aí ela vai no hotel, ela se hospeda. Aí fica aquele negócio. Ela tá ali no hotel, o cara fica lá bajulando ela. Ela no hotel e bajulando ela. Aí de repente o cara é só um assassino. Pronto. O cara não, a mãe dele, né? Aí pá, ela morre. Aí fala assim, pô, mas ela era a personagem principal? Pois é, morreu. Um terço do filme. Porque a história não é a história dela, a história é a história do hotel. E aí entram outros personagens, né? Então, assim, o Hitchcock ele faz isso. E essa é uma história para você dar uma de Hitchcock na sua casa. Você vai fazer com que os personagens vivam histórias dentro da cidade que você quer, uma cidade média, não uma cidade grande, uma cidade menor, onde ele vai conhecer as pessoas, ele vai ajudar o vendedor, ele vai ajudar o fazendeiro, eles vão fazer um monte de amizade, vão fazer jantar, vai fazer festinha, vai fazer um monte de coisa, eles vão viver, você vai jogar a história a um ponto dela ficar quase chata. Vai chegar um ponto onde a coisa vai mudar. Por quê? Porque alguém vai aparecer desvivido. Quando essa pessoa aparecer desvivida, os personagens, logicamente, vão lá. Por quê? Porque eles são os caras que se aventuram, eles são os caras que estão além, eles são os caras de fora. Eles que fazem essas coisas de explorar, não as pessoas da cidade. Então eles vão ver que na pessoa tem alguma pista e eles vão encontrar um envelope vermelho aberto. Não é um envelope que tem uma carta, não. Ele é simplesmente dobrado e lá dentro tem uma mensagem. Você vai ter que ser criativo, porque essa mensagem ela tem que soar como uma ameaça velada e com coisas que não façam muito sentido. Usa uma metáfora, sabe? Como quando o bode fica vermelho, o tiro é certeiro e a pessoa pá, morreu com a flechada na testa. Então, a Marcela entendeu a referência. Então, assim, você vai fazer isso e eles vão começar a investigar. A partir do ponto em que eles começam a ver que teve alguém ali, alguém passou pela janela, o fulano, que era irmão do morto, sumiu, então é um sequestro, e aí eles vão seguir pistas. No dia seguinte, as pistas levam a um lugar onde eles vão achar um segundo envelope numa outra casa e uma pessoa também desapareceu. E quando eles fazem esse processo e descobrem isso, eles vão ser atacados por alguém.
Alguém vai fazer um ataque muito rápido, alguém vai fazer um ataque muito fatal, muito perigoso. Vai ferir alguém realmente de maneira drástica. E o que eles têm que fazer é revidar e fugir, ou eles fogem, ou eles afugentam o assassino. E a partir daí, nas próximas noites, e não podem ser muitas, a investigação vai levar em outras casas com outras pessoas desaparecidas, com envelopes que também trazem essas ameaças, só que cada vez mais eles vão ser atacados periodicamente, e são ataques impossíveis. Tipo, filme do Jason. A pessoa vai te atacar, você fecha a porta aqui da sala, sobe a escada, chega no quarto, tem alguém lá também para te atacar. Com lençol, com, sabe, toda fechada, toda escondida, pra você não saber quem que é. É para você deixar o pessoal sem fôlego. Até o ponto de você levar o pessoal até um local. E nesse local seria o ponto de sacrifício, o ponto do, do sequestro. Só que quando eles chegam lá, aí eles vão ver o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é que ninguém, tirando a primeira morte ou uma outra morte acidental, mas nenhum dos sequestrados realmente foi sequestrado. A carta não era uma ameaça, a carta era uma convocação. E todos aqueles são membros de uma seita. E eles foram reunidos para fazer alguma coisa maligna que você vai planejar aí. Se for trazer uma criatura, que traga a criatura. Se for para fazer alguma coisa acontecer, que eles vão iniciar. E aí você pode fazer um combate, você pode ter uma cena de ação no final. Só que é uma ação não de ficar dado dano, dado dano, dado dano, mas uma situação onde você vai fazer o MHG Rinodê, era a reunião de Rinodê, isso tudo era para levar eles para a reunião do Rinodê. Nossa, realmente é história de terror. Muito boa, cara. Bom. Em vez de ficar só jogando ataque e dano, o que vai acontecer é que os personagens eles têm que impedir o que está acontecendo. Então não é uma batalha, e sim uma sequência de ações. E aí você vai testar moral, você vai testar atitude, você vai testar decisão, você vai testar enigma, se você quiser colocar algum puzzle para eles, até eles conseguirem desabilitar. Quando eles desabilitarem o mal, vamos falar assim, né, o processo, os próprios vilões não vão conseguir fazer nada, porque os vilões são simplesmente pessoas comuns também. Que estavam ali numa situação de desespero, porque eles queriam fazer a coisa funcionar. Então, assim, é uma história bacana, para ser corrida, não é para ser uma história longa, é para ser corrida, e você vai deixar os caras pensando que é tudo, menos uma seita. Eu gostei. E esse é um caso interessante que eu acho que quanto menos heróicos os jogadores forem, melhor, né? Sim, de preferência. Quanto Agora, quanto menos preparados para lidar com a situação, melhor. Se eles forem, você vai ter que apelar. Porque aí você vai ter que criar artifícios que quando o cara sair um pouco da linha e começar a querer descer sarrafo nos outros, eles tenham alguma proteção. Porque senão não funciona.